Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Greve dos servidores públicos federais chega ao fim e você vai saber quais são os direitos e deveres dos grevistas e também do governo. Toma posse como corregedor do Conselho Nacional de Justiça o ministro Francisco Falcão. Saiba como negociar uma dívida com a Caixa pelo mutirão de conciliação. Ministro Félix Fischer toma posse como presidente do STJ e diz que vai estar atento às mudanças sociais e econômicas para melhor atender o cidadão. E na segunda reportagem sobre os juizados especiais federais e sobre o FONAGEF, você vai saber como é o andamento do processo e por que essa instância é conhecida como a Justiça do Cidadão. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. A greve dos servidores públicos federais, que durou cerca de 70 dias, chegou ao fim. A maioria dos grevistas aceitou a proposta do governo de reajuste de 15,8%, dividido em 3 anos. Algumas categorias não concordaram com esse valor e continuam em greve. 11.400 servidores tiveram o ponto cortado. Mas a greve é um direito de todos os trabalhadores no Brasil? Existe um prazo para o fim das paralisações? Quem julga o servidor público federal? O governo pode cortar o ponto do grevista? Essas e outras informações você acompanha agora na reportagem de Gisele Mourão. 33 categorias ficaram paradas por pelo menos um mês em todo o Brasil. De acordo com o Ministério do Planejamento, isso corresponde a mais ou menos 80 mil servidores públicos federais de várias áreas. Dados do Ministério do Planejamento apontam que os 80 mil servidores que pararam as atividades são funcionários do INCRA, Anvisa, DENIT, Itamaraty, Arquivo Nacional, Receita Federal, dos Ministérios da Saúde, do Planejamento, do Meio Ambiente e da Justiça, além de servidores das Polícias Federal e Rodoviária Federal. E você, é a favor da greve dos trabalhadores públicos? Sou a favor. Porque os servidores públicos federais, alguns estão até há 7 anos sem receber o reajuste. Eu sou a favor de se pleitear. Agora, a paralisação, todo mundo perde, né? A população perde. Eles são maioria, né? E já que é o governo que paga o salário deles, eles têm sim direito à greve. Para este advogado, o problema em relação às greves está diretamente ligado à falta de regulamentação da lei que dá direito ao trabalhador público de reivindicar por melhores condições de salários. Para o serviço público federal, que foi regulamentado depois da Constituição Federal há quase 22 anos, né? Existe o direito, mas ele não foi regulamentado ainda, até hoje. Existem vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, mas não conseguimos ainda regulamentar como se funciona a greve. Então a greve hoje, qual seria o limite? O servidor entra em greve, mas qual seria o limite? Até quantos % pode parar? Quais são os serviços essenciais que devem permanecer funcionando? Qual o limite de dias de greve pode acontecer? Quem julga a greve? Também é uma coisa importante. Quando há excessos por parte dos grevistas, a justiça interfere. No âmbito privado, a legislação estabeleceu um sistema, né, de decisões que quem é responsável é a Justiça do Trabalho. Agora, no âmbito do serviço público, a competência é da Justiça Comum. O que o Supremo fez? Ele delimitou a competência no âmbito local, regional ou nacional. Quando o conflito se der em âmbito nacional, a competência é do STJ. Que é o Superior Tribunal de Justiça. Quando a competência for de âmbito estadual ou regional, a competência será dos tribunais regionais federais ou dos tribunais de justiça, se for o caso de um servidor estadual. E no âmbito local, dos juízes de primeira instância. Depois de várias tentativas frustradas de negociação, a presidente Dilma Rousseff deu um alerta para os grevistas. Quem não aceitar o reajuste de 15,8% ficará sem aumento no próximo ano. E se você teve algum prejuízo com a paralisação, veja o que diz o advogado Alessandro Reis. Quem vai ter que responder por essa indenização, uma eventual indenização? Certamente será o governo, a União, os estados ou o município. O poder público ele vai pagar imediatamente, é o que a gente chama de responsabilidade objetiva do Estado. Então ele vai pagar
e pode entrar com ação contra o servidor, contra o agente que deu causa. Agora o aumento vai entrar nos gastos com o pessoal do projeto de lei do Orçamento 2013. Segundo a Advocacia Geral da União, se todos os pedidos dos grevistas fossem atendidos, o valor do desembolso chegaria a 100 bilhões de reais. Os funcionários do INCRA, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e os policiais federais não aceitaram a proposta do governo. Mas para o ministro da Justiça, as negociações já acabaram e as paralisações estão sendo monitoradas. Se houver abuso, o Estado vai interferir. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, é legítimo não aceitar, é legítimo reivindicar. Agora, não é legítimo cometer e incorrer em abusos. Nós continuaremos sendo rigorosos no controle do ponto dos servidores que, declarando-se em greve, não compareçam, porque, segundo entendo, acho que o direito de greve é legítimo, mas também o governo tem que tomar as medidas administrativas que são necessárias para aqueles que não comparecem ao trabalho. Segundo o secretário-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, as reivindicações dos grevistas não eram apenas por melhores salários, e sim para criar novas vagas no serviço público por meio de concurso. Mas Otton Neves lembra que outras paralisações podem acontecer. Nesse ano de 2012, poderá ter greve nos setores que não assinou acordo. Como eu falei, no próprio DENIT, no próprio INCRA, né, que é diretamente da nossa base. É evidente que onde nós assinamos o acordo está superado o conflito esse ano, né? A gente vai continuar negociando outros aspectos, igual eu falei, da questão da mais concurso público, melhoria na estruturação das carreiras, que não envolve esse ano nenhum tipo de despesa financeira, né? Segundo a proposta de orçamento 2013, divulgada pelo Ministério do Planejamento, o gasto adicional com servidores que aceitaram um reajuste de 15,8% pode chegar a quase 9 bilhões de reais no ano que vem. Nessa conta são incluídos os professores de universidades e os funcionários do Legislativo. Acompanhe agora a entrevista com o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, que fala sobre o entendimento do governo em relação às greves. Posicionamento do governo em relação ao corte do ponto. O primeiro dia de greve, o salário tem que ser descontado. O corte de ponto não existe um período, digamos assim, de vacácio legis, um período de tolerância após o corte de ponto. Não. O corte de ponto é uma decorrência imediata da situação de greve. Por quê? Porque a própria lei de greve diz que a greve gera uma suspensão da relação de trabalho. E dessa suspensão decorre o quê? Que o trabalhador não trabalha, ele tem o direito de se ausentar, ele não pode ser acusado de abandono de emprego, mas que também gera da parte da administração pública, não digo direito, o dever de descontar o ponto, porque a administração não faz o que ela escolhe, faz o que a lei lhe determina. Operação padrão é direito do grevista? O processo de operação padrão é um processo que está associado a um fim que não é aquele que a lei atribuiu àquele agente como competência. O fim que está associado à operação padrão é a pressão. Ela é feita para pressionar, não para fiscalizar. Então, se ela é feita para pressionar, há um desvio de finalidade no exercício da competência que a lei atribui. Nesse período, nós conseguimos fazer ver e compreender, não só no judiciário, mas também na sociedade, que a prática de operação padrão, ela corresponde a um desvio de finalidade da própria competência e se traduz no abuso de poder daqueles agentes que o praticam. E, portanto, é uma prática proibida, ilegal, né? Nisso a gente conseguiu uma decisão claríssima do STJ a respeito. Diferença entre a greve no setor privado e no setor público. Porque o serviço público, ele não, ao contrário do setor privado, que produz para o lucro, né? O setor privado produz para o lucro. Tanto que a lei de greve do setor privado, ela prevê claramente, estamos no artigo 9º, que uma das exigências de quórum mínimo de funcionamento é para a manutenção das instalações. No contexto do setor privado, o mínimo está associado ao quê? A manutenção das instalações e, portanto, a sobrevivência da empresa. No caso do serviço público, o mínimo necessário não é para esse tipo de fim, mas para garantir o serviço inadiável, né? Garantir que o cidadão não venha a ser prejudicado de maneira absoluta pela situação de greve. Exemplo para mim, claro, eu acho que greve
na Justiça Eleitoral, durante o período eleitoral, tinha que ser proibida. Porque é inconcebível para mim que uma situação de greve seja mais relevante para o país, para toda a sociedade brasileira, que a eleição. Novas paralisações. A greve é um exercício de um direito dos trabalhadores. Então, está na Constituição, você não tem como dizer que eu vou agora extirpar, proibir greve, etc. Né? Agora, existe sempre um processo de maturidade que é alcançado nesse processo. A lei de greve é um elemento forte para ajudar isso, porque cria a regra do jogo de maneira muito clara, muito objetiva, de como é que isso vai poder acontecer. A seguir, toma posse como corregedor do Conselho Nacional de Justiça o ministro Francisco Falcão. E veja também o mutirão de conciliação da Caixa. É daqui a pouco no Justiça para Todos. A boa notícia de hoje do programa Caixa Melhor Crédito vai para você, que quer construir, reformar ou modernizar sua casa. Os juros do Construcar baixaram ainda mais e o prazo de pagamento aumentou para até 96 meses. Agora você pode comprar material de construção, armário embutido, cozinha planejada pelo preço à vista e pagar com as melhores taxas e o maior prazo. Vem para o Banco das Melhores Taxas você também. Vem! O Conselho Nacional de Justiça está com um novo corregedor. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, substitui a ministra Eliana Calmon, que ficou 2 anos à frente do cargo. O ministro Francisco Falcão foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff para o cargo de Corregedor Nacional de Justiça no lugar da ministra Eliana Calmon. Falcão será o 5º corregedor desde a criação do Conselho Nacional de Justiça em 2004. Recebo esta investidura como uma verdadeira missão, que enriquece sobremodo a minha trajetória funcional, mas em contrapartida representa um enorme desafio e impõe graves responsabilidades. Espero que a experiência por mim aurida no exercício de outros relevantes cargos que ocupei me ajude a cumprir, a contento, a espinhosa, mas sob todos os títulos, edificante missão. Sabe aquela dívida que tira sua tranquilidade e até o seu sono? Pois é, temos boas notícias. Se o seu débito é com a Caixa Econômica Federal, então pode ficar despreocupado, porque você vai saber agora como resolver o problema com o mutirão de conciliação da Caixa. Só porque você está devendo não quer dizer que não mereça mais uma chance de voltar a ter crédito no mercado. Esse é o objetivo da Caixa Econômica Federal, que valoriza o cliente e faz todo o possível para deixá-lo sempre com crédito na praça. Faz parte da cultura da Caixa conciliar, né? A Caixa vem gastando, vem treinando seus empregados, vem treinando seus prepostos, treinando seus advogados para atuar como facilitadores nos mutirões e nas conciliações, né? Na verdade, a Caixa, quando atua nesses mutirões de conciliação, ela chama a pessoa que tem uma ação contra a Caixa ou que a Caixa tem uma ação contra ela e propõe um acordo para encerrar aquela pendência judicial e para solucionar aquele conflito de forma rápida e de forma pacificada da melhor forma possível. No período de abril a agosto deste ano, a Caixa propôs mais de 9.000 acordos, realizou mais de 4.000 audiências e resolveu pendências em mais de 60% dos casos. Com essa ação, beneficiou mais de 2.500 famílias de todo o país. Mas quem não aproveitou a oportunidade ainda vai ter a chance de recuperar o crédito. Em novembro vai ser realizada a 6ª semana de conciliação da Caixa. Do dia 7 a 14 de novembro será realizado a Semana Nacional de Conciliação, né? Será a 6ª Semana Nacional de Conciliação, né? A Caixa tradicionalmente já participa desses eventos. Esse ano a Caixa pretende participar em todos os estados da federação e onde houver uma sede da Justiça Federal, a Caixa pretende, a ideia é que tem um preposto da Caixa apto a fazer qualquer tipo, esse tipo de conciliação. Os empresários não ficaram de fora e também terão a oportunidade de regularizar as pendências financeiras com a conciliação de crédito fiscal do FGTS. Com isso, ganha o empregador, o empregado e a Caixa Econômica Federal.
Na verdade, a Caixa possui um acervo de 130 mil ações de execução fiscal do FGTS, né? E foi feito um piloto no Rio Grande do Sul, né, uma parceria do Jurir Porto Alegre, junto com a Gerência de Fundo de Garantia e junto com a Justiça Federal de Porto Alegre, através da Sejuscom, e que foi feita uma experiência muito boa de mutirão de conciliação do crédito fiscal, né? O resultado foi tão bom que nós queremos multiplicar essa experiência pelo resto do país, né? É bom para o empresário, porque vai regularizar sua dívida fiscal. É bom para o trabalhador, que ele vai ter o seu direito trabalhista respeitado, né? E o grande interesse da Caixa é isso, que o trabalhador tenha seu direito respeitado. E você imagina a situação. Um acordo, você consegue solucionar o problema de dezenas, centenas, às vezes milhares de trabalhadores. No caso de uma calamidade pública, de uma emergência, o trabalhador pode contar com fundo de garantia. No caso do trabalhador ser acometido por uma doença grave, ele pode contar com fundo de garantia que vai estar depositado. E até mesmo no caso do desemprego, sem justa causa, ele pode saber que ele vai usar o fundo de garantia que está depositado em decorrência do acordo. A seguir, ministro Félix Fischer assume como presidente do STJ. E ainda a segunda reportagem sobre os juizados especiais federais e sobre o FONAGEF. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. A boa notícia de hoje do programa Caixa Melhor Crédito vai para você, que quer construir, reformar ou modernizar sua casa. Os juros do Construcar baixaram ainda mais e o prazo de pagamento aumentou para até 96 meses. Agora você pode comprar material de construção, armário embutido, cozinha planejada pelo preço à vista e pagar com as melhores taxas e o maior prazo. Vem para o Banco das Melhores Taxas você também. Vem! O ministro Félix Fischer tomou posse como novo presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ele fica no cargo até 2014. Fischer disse em seu discurso de posse que estará atento às mudanças sociais e econômicas para melhor reconhecer os anseios dos jurisdicionados. Acompanhe agora os principais pontos desse discurso. O cargo. É com essa esperança de que o direito pode triunfar, inclusive e até mesmo a partir da célula familiar, que hoje assumo, orgulhoso, a honrosa função de presidir o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sucedendo ao eminente ministro Ari Pagender. Cônscio da necessidade de, junto aos meus eminentes pares, atuar sempre de acordo com a Constituição e com as leis, porto seguro para o êxito de tamanha investidura, como recentemente evocou o eminente ministro Aires Brito em seu discurso de posse como presidente do Pretório Excelso. Estarei atento às mudanças sociais e econômicas para melhor reconhecer os anseios dos jurisdicionados e, principalmente, para termos a tranquilidade de trabalhar na imperiosa missão de velar pela segurança e paz jurídicas. Desafios. Poderíamos citar, por exemplo, o envolvimento de todos os colaboradores indispensáveis ao cumprimento da missão constitucional, a consolidação do processo eletrônico, dando continuidade ao maravilhoso trabalho legado pelo nosso eminente decano, ministro César Rocha, especialmente no que tange à integração digital das diversas ramificações dos órgãos que operam o processo judicial, a racionalização das rotinas administrativas e judiciais, o estímulo aos procedimentos atinentes ao recurso especial repetitivo, que hoje já clama por filtros adicionais ou outros óbices recursais. Penso também que nós, do Superior Tribunal de Justiça, devemos ter a iniciativa de buscar alterações legislativas que afastem de vez a imagem errônea de que esta Casa seja uma terceira instância recursal. Tribunal Superior não é tribunal de apelação. As missões são distintas. A função constitucional do Superior Tribunal de Justiça está voltada principalmente, quando provocado, para a padronização da jurisprudência infraconstitucional. Destaco, por outro lado, que as desejadas limitações recursais não são fruto de arrogância. Trata-se, penso, de posicionamento alinhado ao Pacto Federativo.
Nós mostramos no último Justiça para Todos uma reportagem sobre os 10 anos dos Juizados Especiais Federais e também sobre o trabalho do Fórum Nacional desses Juizados, o FONAGEF. Na nossa matéria especial de hoje, você vai saber como é o andamento do processo e por que essa instância é conhecida como a Justiça do Cidadão. Agilidade, informalidade e economia. Conhecido por ser a justiça de todos, os juizados especiais federais são muito procurados por causa da rapidez no julgamento das ações. E esse foi o principal atrativo para Alexandre Ferreira, que já recebia o auxílio-doença pelo INSS, mas em 2006 perdeu o benefício. Nos juizados especiais federais, ele conseguiu reaver o direito e também se aposentou por invalidez. Olha, meu primeiro atendimento foi muito bom, me acataram na hora mesmo, no outro dia eu já estava praticamente resolvido o meu problema e com 3, 4 meses já me saiu o primeiro resultado. Quem acha que tem direito a algum benefício previdenciário pode entrar com uma ação no Juizado Especial Federal. Mas para isso, o cidadão precisa antes fazer a solicitação na Previdência Social. Se o pedido for negado, o caso pode ser aceito na esfera judicial. Segundo dados do INSS, em todo o país são mais de 1.500.000 processos contra o órgão nos juizados. O INSS hoje atende 7 milhões de ligações no seu call center, 4 milhões de pessoas são atendidas todos os meses nas nossas mais de 1.500 agências, são mais de 700 mil novas perícias todos os meses, mais de 755 mil novos requerimentos de benefício agora no mês de agosto de 2012. Então, ou seja, nós falamos de números muito grandes. Que se porventura nós tivermos uma margem de erro, por mais singela que ela seja, em números absolutos nós sempre estamos falando de números muito grandes. Então isso também pode ensejar por vezes a reclamação. Além do cidadão não ter custos com a entrada na ação dos juizados especiais federais, outro ponto positivo é que mesmo se houver algum recurso e para a continuidade do julgamento for preciso um advogado, o recorrente pode ser assistido por um defensor público, caso não tenha condições para pagar um profissional da área. Se a renda for até 3 salários mínimos, ela vai poder ser assistida pela Defensoria Pública ou pelos núcleos de prática jurídica das faculdades. Então, nesse caso, ela vai ser assistida. Se a renda for superior a 3 salários mínimos, ela não vai poder ser assistida pela defensoria ou pelos núcleos. Aí ela vai precisar de um advogado. Mas esse advogado só no caso de um eventual recurso, porque a parte vai poder acompanhar o processo dela até vir mesmo para uma audiência sem advogado. Outro juizado especial que também é conhecido pela agilidade é o cível. Mas você sabe qual é a diferença entre eles? Não sei. Não. Eu acho que significa assim uma defensoria, né? Você pode explicar? A diferença básica é entender que a Justiça Federal e os Juizados Especiais Federais eles servem para julgar causas em que a União Federal, alguma das entidades eram ligadas, autarquias, órgãos públicos federais, fundações públicas, sejam parte na causa, em que eu tenha um interesse da União ou de alguma entidade federal, a exceção feita às sociedades de economia mista. Para delimitar a competência dos juizados, é simples, é selecionar se for criminal, se há um crime de menor potencial ofensivo, se é um delito de menor potencial ofensivo, e se a causa se enquadrar nas competências de até 60 salários mínimos e nenhuma das outras vedações da lei. Para a justiça comum, todas as outras causas que não tenham interesse da União, de suas entidades, não sejam trabalhistas, para as quais existe o direito do trabalho, eleitorais, para as quais existe a justiça eleitoral, ou penal militar, para as quais existe a justiça militar. E os juizados especiais federais são sempre analisados pelos juízes que atuam neles. Nos dias 13 e 14 de setembro, magistrados de todo o país se reúnem em Curitiba, no Paraná, para debaterem e atualizarem temas sobre o trabalho nesses juizados. O Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, o FONAGEF, é realizado anualmente e tem como objetivo melhorar cada vez mais o atendimento ao cidadão e proporcionar maior agilidade no trâmite dos processos. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.